ou o profeta Isaías vai iniciar o seu ministério num período muito crítico para Israel. Por quê? Isaías, ele na posição bíblica, ele é aquele que abre o livro dos profetas maiores. E é interessante porque Israel está passando por uma decadência espiritual. Quando Salomão ele morre, a palavra de Deus vai dizer que Roboão, seu filho, assume o trono. Só que Roboão, ele não vai dar ouvido aos mais velhos e vai dar ouvido aos mais novos. E quando Roboão ele escuta os mais novos, não seguindo os conselhos dos mais antigos, a palavra de Deus vai dizer que Jeroboão se revolta, consegue convencer 10 tribos para que o reino de Israel ele pudesse ser dividido. O reino vai ser dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul vai ficar Judá e também a tribo de Benjamim. E as outras 10 tribos vão começar a seguir a Jeroboão. E ali Israel ele se divide. E com essa divisão vai começar a decadência espiritual. Por quê? Começa-se a construir altares de outros deuses em Israel. Eles começam a cultuar outros deuses pagãos. Eles começam de certa forma deixar a Deus de lado e começam a servir a outros deuses. A decadência ela está tão grande que tanto os profetas como os sacerdotes começam a ser corruptos, a aceitarem esse tipo de culto. Então Deus, o que ele vai fazer? Deus ele está vendo que a decadência está tão grande que ele vai começar a duvidar do culto legítimo a qual Israel ele está prestando ao Senhor. E é dentro desse cenário que o profeta Isaías ele vai surgir. Isaías, quando ele surge, as suas profecias ele vai direcionar principalmente para o reino do sul, para a tribo de Judá. E a mensagem de Isaías é uma mensagem de clamor para o povo, para que o povo eles possam se arrepender e assim eles possam voltar para Deus. E também Isaías vai começar falando que se eles não voltassem, não se arrependessem, viriam sobre eles um cativeiro, o famoso cativeiro babilônico. E a mensagem de Isaías, além de pregar, apontando para o povo arrependimento, senão eles seriam levados cativos, no próprio livro do profeta Isaías, ele vai trazer uma mensagem de restauração e também uma mensagem de livramento para o povo. É por isso que quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, academicamente, irmãos, não dogmaticamente, mas academicamente, o livro do profeta Isaías ele vai ser dividido em 3 partes. Essas 3 partes, irmãos, são divididas em capítulos diferentes. A primeira parte, academicamente, ela é denominada como Proto-Isaías, ou primeiro Isaías. Proto-Isaías, irmãos, ele vem do capítulo 1 até o capítulo 39. O versículo desse grupo de capítulo é Isaías profetizando para o povo advertências, promessas e mostrando para o povo que se eles não se arrependessem, eles iam ser levados cativos para a Babilônia. A segunda parte do livro do profeta Isaías é chamada de Deutero-Isaías, ou segundo Isaías. Esse grupo vai ser do capítulo 40 até o versículo 55. Ali Isaías já vai ter um outro contexto. É um contexto do povo já cativo dentro da Babilônia, um povo desanimado que vai receber de Deus uma palavra de restauração e uma palavra de transformação. A terceira parte a qual Isaías é dividido é chamado de Trito Isaías, ou terceiro Isaías, que vai do capítulo 56, até o 66. Já é uma mensagem pós-exílio, já vai ter mensagem também voltada para termos escatológicos. Então, Isaías é dividido o seu livro nesses 3 contextos. O primeiro contexto é promessas, advertências e também a expectativa de um cativeiro caso não se arrependesse. O segundo é uma promessa de animação para o momento difícil a qual eles estavam passando. E o terceiro é, depois do exílio, Deus vai fazer com que o povo receba promessas, e essas promessas até mesmo escatológicas. Mas, presbítero Álvaro, por que o senhor fez essa introdução dentro de um texto basicamente acadêmico? Porque nós temos que entender que assim como Isaías é dividido em 3 momentos, Deus ele também vai atuar na nossa vida, ou Deus vai intervir na dimensão da vida cristã em 3 períodos distintos. Quais são esses 3 períodos? O primeiro deles, historicamente, Deus ele vai intervir na vida do teu povo de forma histórica. Como? Olhando para o passado do povo. Lembra que eu falei que até a morte de Salomão, o povo servia, o povo buscava, o povo servia somente a um Deus.
mas depois que Salomão morre, o povo começa até em decadência. Então Deus, ele vai intervir na história do povo, fazendo com que o povo enxergue aquilo que eles faziam no passado, a busca que eles tinham no passado. A segunda dimensão que Deus vai tratar na vida do cristão é a dimensão cristológica. Por que cristológica? Porque tudo que está dentro da palavra de Deus aponta para Cristo. E eu quero chamar a sua atenção: se a tua vida não aponta para Cristo, é melhor você vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E se a tua vida não aponta para o novo em Cristo, eu sinto te dizer que você tem que voltar e aceitar Jesus novamente, para que o novo de Jesus, ele aconteça na sua vida. A terceira dimensão a qual Deus trabalha na vida do crente é a mensagem escatológica. Afinal de contas, a minha, a sua esperança é sermos arrebatados, encontrar com Jesus nos ares e viver com Ele eternamente. Se a esperança da escatologia ou da vinda de Jesus também não faz sentido mais na nossa vida, não adianta eu professar Jesus, porque se eu não acredito que Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, é a mesma coisa se eu não acreditasse em dizer que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele subiu aos céus e vai voltar para buscar a igreja. Então por isso, Deus também intervém na minha e na sua vida no ambiente escatológico. Só que é interessante porque o momento a qual Isaías está profetizando o capítulo 43 é o povo desanimado, ou um povo que está cativo dentro de uma outra terra, a qual não é a sua. Uma terra onde os costumes são diferentes, uma terra onde os deuses são diferentes, uma terra onde a adoração é diferente, uma terra onde a prestação de culto aos deuses é diferente. Então Deus, ele precisa intervir para que o povo a qual está ali não comece também a servir os mesmos costumes, mas que eles recebam uma palavra de esperança, mostrando que ainda há um Deus que cuida dos seus. E eu quero dizer para você nessa noite: não importa a situação a qual você está passando, ainda existe um Deus que cuida de você. Quando Isaías profere o versículo de número 19, ele vai dizer: eis que faço coisa nova. Nós temos que entender uma coisa muito importante, e para entender isso eu vou fazer uso da língua portuguesa, a nossa língua que é muito rica. Quando Isaías fala, eis que faço uma coisa nova, o tempo verbal a qual é empregado na palavra faço, irmãos, é o presente do indicativo. O que é o entendimento do presente do indicativo? É que a coisa ou a ação, ela está acontecendo no momento da fala. Então quando Deus faz, ou usa o profeta para dizer, eis que faço, é como se enquanto Isaías está profetizando, Deus já está executando a ação. É como se Deus estivesse falando o quê? Eu estou fazendo uma ação que é presente, mas que também é contínua. Deus está dizendo, eu estou agindo agora e vou continuar agindo na minha e na sua vida. Deus está dizendo, eu estou trabalhando agora e vou continuar trabalhando na minha e na sua vida. É muito interessante, porque no hebraico original, a raiz da palavra, o que constrói a palavra faço, ela também não vai fugir do seu significado. Ela vai trazer, na verdade, um tom mais profético para o nosso entendimento. Por quê? Quando diz, eis que faço algo novo, está dizendo como se fosse uma ação iniciada agora e que seguirá em desenvolvimento. É como se Deus estivesse dizendo que eis que estou fazendo surgir algo, e esse algo não vai ter interrupção, mas ele vai continuar em uma ação. Deus está dizendo, eis que estou fazendo uma coisa nova, a qual não tem interrupção, mas que tem continuidade para provar que eu sou Deus. E é interessante porque Deus, quando ele faz esse tom profético, ele já continua dizendo, porventura não a percebeis? Deus está dizendo, eu já comecei a agir, mesmo que o povo ainda não perceba. Nessa noite fria que nós estamos, nessa quinta-feira, chacoalhe alguém aí do seu lado e fale para ele, Deus está fazendo algo novo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo. É interessante porque Paulo, o apóstolo Paulo,
ele vai reverberar, o mesmo profeta Isaías dizendo: mas o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como se Deus estivesse, parafraseando Paulo, estivesse dizendo para mim e para você nessa noite: não precisa ver, não precisa ouvir, não precisa sentir, mas eu já estou fazendo algo na sua vida. Deus está falando: não precisa contemplar com os seus olhos, não precisa ouvir com os seus ouvidos, não precisa nem mesmo sentir no teu coração, mas o que eu tenho na tua vida, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Ei, se você crê que Deus está fazendo, levanta a mão lá em cima e glorifica esse Deus nessa noite. Então vamos lá, nós entendemos. Deus, ele promete: eis que faço coisa nova. E quando Deus, ele fala nesse versículo, eis que faço coisa nova, Deus, ele mostra para nós, eu enumerei pelo menos 4 pontos importantes dentro desses 2 versículos, o do versículo 18 e do versículo 19. E eu quero, de uma forma didática para os irmãos, compartilhar esses 4 pontos que eu consegui enumerar dentro dessa promessa. Na verdade, a promessa está no versículo 19. Já no versículo de número 18, Deus dá uma ordem: não lembrei das coisas passadas. Então há uma distinção. Qual é a distinção? Primeiro há uma ordem e depois há o cumprimento de uma promessa. Por quê? Para que eu receba a promessa, primeiro eu tenho que ser obediente à ordem. Não queira receber a promessa sem antes obedecer à ordem de Deus. Deus primeiro ele ordena, depois ele cumpre a promessa. Por quê? Porque ele quer esperar a sua obediência para o cumprimento dessa promessa. Então vamos comigo. Os 4 pontos que eu enumerei. Primeiro deles, a ação de Deus já começou. Nós temos que entender que o presente do indicativo, como eu falei para os irmãos na língua portuguesa, ele está dizendo que Deus não está fazendo uma promessa que vai acontecer futuramente, ou uma realidade que ficou no passado, mas Deus está dizendo: eis que faço algo novo. Isso é, eu estou fazendo algo que já está em andamento. Então o que eu tenho que entender na minha e na sua vida é: a ação de Deus, ela já começou. Ela não precisa começar, mas ela já começou na minha e na sua vida. Porque Ele está dizendo: eis que eu faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Isso é, eu já estou executando esse algo novo na minha e na sua vida. E aí, irmãos, nós temos que entender algo muito importante. Por quê? O contexto do povo é: nós estamos cativos, nós estamos exilados, e não estamos vendo sinais imediatos da parte de Deus. E esses sinais imediatos, irmãos, é até um pouco aceitável para o povo. Por quê? A palavra diz lá em Jeremias, no seu capítulo 28, que é levantado um profeta por nome de Ananias. Esse profeta, ele é comprado por alguns anciões do povo, e ele vai profetizar dizendo: olha, não fique preocupado, o cativeiro babilônico tem duração apenas de 3 anos. Passado 3 anos, vocês serão livres e vão retornar para Israel. Só que nós temos que entender que o profeta do momento não era Ananias, o profeta do momento era Jeremias. O Jeremias, ouvindo a profecia de Ananias, Jeremias se levanta e fala assim: não são 3 anos que vocês vão ficar aí, mas são 70 anos que vocês vão ficar, e vocês têm que aguentar esses 70 anos. E aí Deus vai mandar Jeremias escrever uma carta para o povo, animando que enquanto vocês estiverem aí cativos durante esses 70 anos, vocês constroem casa, vocês se casem, dão em casamento, vocês orem pela cidade para que enquanto elas prosperarem, vocês também prosperem. Deus está dizendo: mesmo que vocês estejam um tempo recluso, não deixe a promessa se apagar, não deixe a promessa se terminar aqui. Então Deus manda o profeta para animar. Só que mesmo o povo recebendo a promessa que ficaria lá 70 anos, o povo não está vendo nenhum sinal imediato da parte de Deus. É interessante porque nós acabamos de ouvir aqui o testemunho do irmão Anselmo. Ele falou que ele perdeu o emprego na sexta, na segunda Deus já estava abrindo uma porta para ele. Só que o povo, irmãos, não estava vivendo o que o irmão Anselmo estava vivendo. O povo estava cativo 70 anos e eles olhavam para um lado e não via nada de diferente da parte de Deus. Não via nenhuma ação da parte de Deus.
Então, quando Deus traz a esperança da promessa do eis que faço uma coisa nova, é Deus dizendo para mim e para você que enquanto você está orando, você não pode estar vendo, mas Ele ainda está agindo. Deus está dizendo assim, para mim e para você, parafraseando: não cesse a oração, porque enquanto você ora eu trabalho, enquanto você ora eu atuo, enquanto você ora eu ainda faço algo novo. Mesmo que você ainda não esteja vendo, continue a oração, porque Deus, Ele está fazendo. O segundo ponto, a qual eu numero dentro desses versículos: Deus vai fazer um convite à percepção espiritual. Por quê? Quando Deus fala, eis que faço uma coisa nova, é um tempo a qual Deus está pressionando nós que estamos ouvindo essa promessa, a abrir os nossos olhos. Porque Deus fala, porventura não percebeis, porventura não está percebendo. Isso é um convite para que nós possamos abrir os olhos dentro do agir de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão mergulhados nas situações a qual estamos vivendo, que não conseguimos enxergar a ação de Deus em nossa vida. Nós estamos tão aprofundados naquilo que nós estamos vivendo, no ato, e carregando o passado juntamente com a gente, que não conseguimos ser perceptíveis no novo que Deus está construindo. Então, quando Deus fala, eis que faço uma coisa nova, Ele está convidando eu e você a perceber a ação dele na minha e na sua vida. Isso é, Deus está dizendo para mim e para você, que em nossas crises, a fé nos convida a conhecer o agir atual de Deus. A nossa fé, irmãos, só começa a agir quando as coisas apertam. Mas quando a gente escuta a promessa, aí é que a gente tem que compreender a ação da nossa fé. Porque é a ação da nossa fé que vai fazer a gente ter a percepção do agir de Deus. E isso é biblicamente, porque no mesmo capítulo que Paulo verberiza Isaías dizendo que o que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Se você ler o versículo sequente, Paulo ele vai dizer que só é possível perceber através da ação do Espírito Santo. Isso é, você só consegue agir, perceber o agir de Deus através da ação do Espírito Santo. É por isso que eu falei que isso é um convite para percepção espiritual. Presbítero Abraão, não estou entendendo o que o senhor está falando. Eu quero dizer, é que se você não está percebendo o agir de Deus na sua vida, está na hora de você voltar a ter amizade com o Espírito Santo. É necessária a percepção espiritual, para que o Espírito Santo possa revelar aquilo que Deus faz. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que sonda o coração de Deus, é o único que entende aquilo que está dentro do coração de Deus. Você não consegue entender por olhos humanos. É por isso que é necessário você entender a percepção espiritual, para que assim compreenda o novo que Deus não vai fazer, mas que Deus está fazendo na sua vida. Vamos comigo. O terceiro ponto a qual eu numero aqui é: rompe com o passado. Isso é fato. Por quê? O versículo de número 18 vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas. Nós temos que entender que o presente fácil que Deus fala para nós, Ele vai reforçar para mim e para você, que o nosso passado não é mais uma referência. Quando Deus fala assim, não lembrei das coisas passadas, porque eis que faço coisa nova, Deus está dizendo, aquilo a qual eu fiz no passado não serve mais de referência para você, mas aquilo que eu estou fazendo agora é o que vai mostrar a minha obra na sua vida. Deus está dizendo, no passado eu curei, no passado eu fiz milagre, no passado eu dei livramento, mas agora eu estou fazendo algo novo, eu estou fazendo algo diferente. Deus está dizendo, o teu passado não é mais referência para aquilo que eu estou fazendo no presente da tua vida. Quarto ponto, a qual eu numero aqui: o impulso da esperança ativa. O que é o impulso da esperança ativa? Quando nós recebemos a promessa, eis que faço algo novo, para um povo que está desanimado, para um povo que está cativo, há o renascimento de uma esperança. Por quê? Ao entendimento do povo nós estamos aqui por pouco mais de quase 70 anos,
estamos largados, estamos esquecidos, Deus não olha mais para o teu povo, Deus simplesmente virou as costas para nós. Só que enquanto o povo está com esse pensamento, Deus está surgindo dizendo: eis que faço uma coisa nova. Então quando o povo escuta essa palavra, a esperança reacende. Só que nós temos que entender que a esperança dentro da promessa não pode fazer eu ser passivo, mas tem que fazer eu ser ativo. A minha esperança, a impossibilidade da promessa tem que fazer com que a minha esperança ela seja ativa diante da presença de Deus. Porque se eu tiver uma esperança passiva, simplesmente eu vou, desculpa usar o termo tanto quanto chulo, mas eu vou sentar em cima da promessa e não vou fazer nada daquilo que Deus espera que eu faça. Mas Deus nessa noite não quer que você sente dentro da promessa, mas Deus quer que você tenha uma esperança ativa, uma esperança que impulsione você caminhar. Por quê? Quando Deus nos chama ou nos faz a promessa do presente, Ele vai convidar você para caminhar no caminho que Ele deseja abrir. É meio redundante isso. Como assim caminhar no caminho que Ele deseja abrir? Porque o continuamento do versículo é: eis que porém um caminho no deserto. Deus está dizendo que além de fazer algo novo para o povo, Deus está dizendo: é necessário que vocês caminhem, é necessário que vocês andem. E é essa impulsividade a qual a esperança tem que me trazer. Porque se eu recebi a promessa, agora eu tenho que fazer o possível para caminhar na promessa. Porque se eu não caminho dentro da promessa de Deus, eu vou viver enganado dizendo que quem tem promessa não morre. Mas quem tem promessa morre, viu, irmão? Se você não andar no caminho da promessa. Isso é muito simples. E presbítero Álvaro, o que eu tenho que fazer para que eu possa ter uma ação ativa da promessa? Desculpe, irmãos, mas eu vou ter que falar mais uma vez de forma didática. E de forma didática eu quero mais uma vez enumerar 3 pontos que eu vejo que faz a impulsividade da esperança ativa me caminhar ou me impulsionar para a promessa que Deus tem. E dentro disso, a primeira ação que eu tenho que fazer é: rompa com o passado. Mas presbítero Álvaro, isso o senhor já falou. Sim, eu já falei. Mas para eu caminhar na promessa, eu tenho que romper com o meu passado verdadeiramente. É interessante porque quando fala o texto, não vos lembrei, no hebraico original, a palavra que é usada ali se chama sacar. Isso quer dizer não viver preso na memória. Porque qual é o entendimento do povo? Quando Deus fala: eis que faço uma coisa nova, ou não lembrei dos passados, se você voltar do versículo 16, do mesmo capítulo 43, você vai ver que Deus, Ele fala o quê? Ele faz uma alusão do que Ele realizou no Êxodo. E aí Deus está falando: olha, o cavalo de guerra qual se levantou contra vocês, o exército com a qual levantou contra vocês, eu já derrubei. Eles não voltam mais, eles não se levantam mais. Então não se preocupe mais com o que aconteceu lá no Êxodo 14, porque o que eu quero fazer agora é algo diferente. Deus está dizendo: no passado eu livrei vocês, no passado eu fiz com que o exército do faraó ficasse naufragado no meio do mar, mas agora eu estou fazendo algo diferente. Então Deus está dizendo: rompa com o teu passado, não traga as memórias até as coisas boas que eu fiz, porque o que eu tenho para vocês agora é algo novo e diferente. Quando Deus fala isso, que implica em não viver preso à memória, Deus ele está dizendo para mim e para você: o passado pode te inspirar, mas ele não pode te aprisionar. Diga para alguém que está do seu lado nessa noite: o seu passado pode te inspirar, mas não pode te aprisionar. Porque quando ficamos olhando para o passado ou presos nas promessas passadas que Deus fez na nossa vida, nós não conseguimos olhar para o novo que Ele tem na nossa frente. A gente olha para trás, para o que Ele fez, mas não olha para a frente do novo a qual Ele está fazendo. Então a primeira ação que eu tenho que fazer para mostrar a minha impossibilidade na caminhada ativa da minha esperança é romper com o meu passado. O segundo ponto é: reconheça o agir de Deus no presente. Nós temos que entender, irmãos,
que quando Deus faz uma promessa, Ele não faz uma promessa vaga, mas é uma realidade iniciada. Muitas vezes a gente pensa que Deus está fazendo uma promessa vaga na nossa vida, mas quando Deus ele faz uma promessa na sua vida, Ele não está fazendo uma promessa vaga, mas Ele já está fazendo, ou está fazendo algo que Ele já iniciou, que eu e os meus e os seus olhos não estão contemplando, mas Deus já está fazendo. Quando Ele usa o termo faço, e eu vou bater bastante nisso nessa noite, é Ele dizendo para mim e para você: eu já estou iniciando aquilo que eu prometi na sua vida, mesmo que os seus olhos não estejam perceptíveis, eu já estou trabalhando no teu favor. É interessante, irmãos, eu não sou o pastor Oswaldo, irmãos, de ficar mergulhado no hebraico, peço desculpa por isso, mas o termo hebraico para a palavra faço é assará, que quer dizer produzir, executar e realizar. É um tempo verbal presente. Ou vou trazer na situação que o povo está dizendo, é Deus dizendo que mesmo no exílio ou na crise, Deus já está abrindo caminhos visíveis e invisíveis aos nossos olhos. É Deus dizendo que mesmo no meio da crise ou da situação que você está passando, Deus ele já abriu um escape para você. Deus já preparou um escape para a sua vida. Deus já tem uma saída para essa situação. Deus já tem um novo, a qual está sendo preparado para que você possa caminhar. Aleluia, eu creio. É interessante porque o faço, como eu falei, ele está no presente contínuo. E a continuação da frase é coisa nova. Coisa nova dá um entendimento de algo que nunca existiu, algo que nunca aconteceu antes e que não vai ou que não mais existiu entre eles. Deus está dizendo: o que eu vou fazer para vocês agora, não adianta vocês vasculharem no passado, porque no passado vocês não vão encontrar, porque é algo que nunca existiu, é o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, até mesmo para duas pessoas, e a primeira sou eu, pare de vasculhar o teu passado, porque o que Deus tem é algo que Ele nunca fez. Deus está dizendo: o que eu vou fazer agora, nem mesmo no teu passado você vai conseguir encontrar. Vamos lá para o terceiro ponto, é o caminho para o final. O terceiro ponto, ou a terceira ação que eu tenho que fazer é: caminhe no novo caminho. Esse é o ponto. Caminhe no novo caminho. Quando Deus fala para o povo que Ele vai fazer caminho no deserto e rios no ermo, Deus ele está invertendo a natureza. Por que invertendo a natureza, presbítero? Porque se nós entendermos a situação do povo no êxodo, o povo ele sai do Egito, o povo vai caminhar 40 anos no deserto, o povo tem uma direção. Qual é a direção? A terra prometida. Só que se você entender, Deus ele vai falar para o povo a seguinte frase: que por conta da sua rebeldia, para 40 dias de rebeldia que vocês passaram reclamando, vai ser 40 anos vagando no deserto. Deus está dizendo: eu vou deixar vocês vagando no deserto por conta da tua rebeldia. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Talvez você está vagando no deserto sem caminho por conta da rebeldia. Então pare de ser rebelde e pare de murmurar e caminhe no novo caminho a qual Deus tem na sua vida. Deus ele está dizendo: eis que porém caminho no deserto e rios no ermo. Isso aqui, irmãos, é Deus revertendo a natureza. Porque rios no ermo quer dizer: eu vou jogar água num lugar árido, aonde não tem água. É interessante porque eu vejo que Deus, irmãos, por mais que Ele está fazendo uma promessa para o povo de Israel, a qual não tinha na história do povo, eu vejo que Deus é perito em fazer esse tipo de situação. Porque a palavra de Deus vai dizer lá no segundo livro de Reis, no seu capítulo de número 3, que vão sair 3 reis: o rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E a palavra de Deus vai dizer que estão os 3 caminhando 7 dias pelo vale, e acaba a água. E quando acaba a água, o rei de Israel vai dizer assim: Deus nos trouxe para o deserto para que nós morrêssemos aqui. Só que lá no meio deles tem Josafá. Josafá ele vai dizer:
você pode até morrer, mas eu não vou morrer não. E aí Josafá vai dizer, será que não tem um profeta que eu possa consultar, que a gente possa consultar? E aí um servo que está no meio vai dizer assim, olha, tem um aqui, por nome de Eliseu, e ele deitava água no copo, nas mãos de Elias. Aí Josafá fala o que para eles? Está com ele a palavra de Deus. E vai os 3 reis, se levantam e vão até o profeta Eliseu. Chegando até o profeta Eliseu, o profeta vai olhar e vai dizer para o rei de Israel, olha, se não fosse pela presença de Josafá aqui, eu nem dava atenção para você. Isso me mostra que o quê? Que Jorão, o rei de Israel, ele está lá, mas Josafá está no culto. E quando Josafá está no culto, tem presença, tem promessa, tem derramamento do Espírito Santo. Você não entendeu? Nessa noite eu não vim pregar para Jorão, nessa noite eu vim pregar para Josafá. E quando Josafá está no culto, milagres, prodígios vai acontecer, porque Josafá chama a atenção não do profeta, mas a atenção de Deus. O profeta fala, olha, se não fosse por Josafá, eu nem te dava atenção. E aí ele fala, traz o tangedor. E a palavra de Deus fala que enquanto o tangedor está tocando, o espírito de profecia desce sobre Eliseu, e ele vai dizer, vai falar uma ordem. Qual é a ordem? Cavai muitos poços e não poucos, porque amanhã, neste mesmo horário, Deus fará jorrar rios de uma forma a qual vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nuvem de chuva, mas Deus vai fazer jorrar água. Isso é Deus provando que Ele é perito em fazer jorrar rios em lugares seco. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, começa a cavar poços, porque quando você cavar poços, eu faço jorrar o rio na sua vida. Olha só, quando o profeta fala isso, aqueles homens vão começar a cavar poços, e a palavra de Deus vai dizer que começa a jorrar um rio, irmãos, pelo caminho do vale. E isso é o que me deixa mais maravilhado com Deus, porque a palavra de Deus vai dizer, presbítero Henrique, que eles caminharam 7 dias no vale, e ali quando eles encontram um profeta, se você ler o texto vai dizer, e Deus fez jorrar do vale os rios. É Deus mostrando, pelo caminho deserto que você passou, eu estou fazendo jorrar rio. Deus está dizendo para mim e para você, o que está seco para você, para mim é onde eu faço jorrar rio. Aonde não tem água para você, é onde eu faço jorrar a esperança. Aonde não tem água para você, é onde eu faço abundar rios de água viva. Então o convite é, caminhe no novo caminho. E quando faz caminho no novo caminho, é Deus dizendo, eu abro um caminho no deserto. Eu até anotei aqui, e me permita me ler, quando Deus fala isso, Ele está dizendo, o deserto simboliza, para mim e para você, impossibilidades. Por quê? O deserto, irmãos, não é lugar de possibilidades para ter uma vida. No deserto, se não tiver providência de Deus, não é possível viver no deserto. E aí Deus está dizendo para o povo, quando eu abrir um caminho no deserto, esse caminho a qual eu vou abrir é a minha providência. Por quê? Só para os irmãos entenderem, e eu já caminho para o final e não é promessa de pregador. Quando o povo saísse da Babilônia, eles tinham que voltar para Jerusalém. Quando eles tivessem que voltar para Jerusalém, eles tinham que passar pelo deserto. Só que se não tivesse um caminho mostrando qual era o caminho conduzindo para casa de volta, o povo iria continuar vagando. Então Deus está dizendo, eu estou abrindo um caminho no deserto para que vocês parem de andar sem direção. Deus está dizendo, além de dar uma providência, eu também estou dando uma direção na tua vida. Ei, meu irmão, você não entendeu? Deus está dizendo, pare de ficar andando por qualquer lugar, pare de pisar os seus pés aonde não é para pisar, ande no caminho a qual eu vou abrir, e mesmo se faltar alguma coisa nesse caminho, eu estou provendo água para você. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, o deserto para vocês pode simbolizar a impossibilidade, mas para mim é sinônimo de providência. É sinônimo de providência. E isso fica muito claro, porque Deus
Quando conduz o povo por 40 anos no deserto, Deus não deixa faltar o maná, Deus não deixa faltar nada para o povo. E aí o povo poderia muito bem dizer: Deus vai nos tirar daqui, vai fazer a gente caminhar mais 40 anos no deserto, até que a gente possa voltar para Jerusalém. Mas Deus, dentro dessa promessa, a qual Ele está dando no capítulo 43, no versículo de número 19, do profeta Isaías, Deus não está dizendo: eu não vou te direcionar mais para andar 40 anos vagando, mas eu vou te direcionar para o caminho correto, porque dentro do caminho correto é o que eu tenho a promessa a se cumprir na minha e na sua vida. Para finalizar, englobando esses 3 pontos a qual eu falei para os irmãos nessa noite. O primeiro é: não viva preso ao seu passado. Não lembre das coisas a qual Deus fez no passado, mas viva o que Ele está fazendo agora presente na tua vida. E o segundo delas é: perceba o que Deus já está fazendo. Não espere para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o presbítero Álvaro.